César Caldarti realizou um sonho de muitos de nós, conhecer e desbravar a Itália. Em um período de imersão e conhecimento, César viajou para este país fascinante e pôde viver a rotina dos italianos, seus costumes e também a gastronomia que tanto nos fascina. Hoje o nosso convidado vai compartilhar conosco essas aventuras na Itália. Está aqui conosco hoje o César Caldarti para compartilhar com todos nós as suas histórias vividas na Itália, nesse país tão fascinante e que todos nós erechinenses temos um apego especial por este país e por várias regiões. César, bem-vindo novamente aqui para falar sobre a Itália, as aventuras do César. Saudar você, Sandra, saudar o Heitor e os colaboradores também da TV Erechim e saudar todos os telespectadores. Não, realmente, esse ano aqui, então, a segunda parte das minhas aventuras pela Itália, né? Começou no mês de março, né, que eu vim aqui no início de fevereiro. Isso. Como eu tinha já comentado, que é o nascimento da minha segunda neta. E eu tinha uma viagem já marcada, já paga, uma viagem que eu tinha ganho para fazer a travessia para a Itália de navio. Né? Então eu vim nesse período e fiquei uns 30 e poucos dias aqui, depois então eu fui a Santos, embarcamos num navio e fizemos a travessia. Foram 18 dias de travessia, com algumas paradas, logicamente, nós paramos no Rio de Janeiro, era para parar também em Salvador e Maceió, mas devido à pandemia ainda esses dois municípios não abriram para os navios e nós então, depois do Rio de Janeiro, nós fomos direto para a Europa. Aí algumas cidades da França, de Portugal, da Espanha e depois o desembarque foi em Gênova. O navio, assim, uma experiência fantástica também, eu já tinha feito algumas outras viagens que tínhamos ganho da empresa que eu represento, né? E foi uma viagem fantástica porque foram 18 dias que quando iniciou a viagem, no dia seguinte parece que já tinha terminado. De tanta coisa que você tem para fazer dentro de um navio. É impressionante assim todas as opções de lazer, né, que você tem dentro do navio. Eu particularmente eu ia no teatro todos os dias, né, porque cada dia era um espetáculo, um show. É uma cidade, né? Certo. E aí então chegamos em Gênova, daí eu desembarquei ali, peguei o trem, né? Peguei o trem e fui até Pecha. E ali existem algumas histórias, mas se eu começar a contar a história desde que do embarque de Santos e o que aconteceu no navio, fizemos um grupinho bom no navio, inclusive a gente conversa até hoje. Um grupo de pessoas boas, o nome do grupo hoje é Camarote, onde que a gente se encontrava todos os dias. Todos né? Brasileiros ou italianos? Não, esses do grupo eram brasileiros. Uhum. Tinha também italianos, mas desse grupinho, porque o grupo foi reduzindo, né? Aqueles que tinham mais afinidade, então Sim. se juntavam, e também tinha a turma do chimarrão, né? Que eu levei 30 quilos de erva. Meu Deus. Né? 30 quilos de erva mate. Quando cheguei em Gênova, tinha uma fila quilométrica para pegar o táxi para ir até o trem e resolvi ir de a pé, né? Então tu imagina com 2 malas de 30 quilos de erva. Bom, mas foi muito legal. Daí cheguei lá em Gênova, daí peguei o trem, fui até Pecha, onde que eu aluguei o apartamento para ficar até o mês de setembro. E chegando lá, a dona, a proprietária do apartamento, foi me buscar na ferroviária, me levou até o apartamento. Ainda bem que tinha elevador, né? Porque a maioria dos prédios antigos na Itália não tem elevador. Aquele tinha, porque deu para adaptar um elevador. E aí então eu fiquei um dia lá e no dia seguinte eu peguei o trem e fui lá para o Vêneto, fui lá para San Gregório, Feltre, Belluno, aquela região ali para buscar o carro. Daí fiquei mais um dia lá no Vêneto e daí no dia seguinte eu peguei e vim com o carro para Pecha. E ali então eu comecei a fazer o meu roteiro, né? Nessa segunda etapa eu fiz aproximadamente 50 cidades. Minha intenção era fazer mais. Das 20 regiões, 21 regiões da Itália e 2 ilhas, se eu não me engano, eu fiz 15 regiões, né? Entre a primeira parte e agora. Aí então algumas regiões eu ia de carro, por exemplo eu fui para a Úmbria, né?
Daí eu me estabeleci em Assisi, fiquei uma semana em Assisi. Ali em Assisi, além de Assisi, eu fiz mais 16 cidades em volta. Então eu saía de manhã cedo, ia nessas cidades. Tinha dias que eu fazia 2 ou 3 cidades, né? Umas ficavam pertinho, né? E depois retornava. Então, eram todas cidades pequenas também? A maioria dessas cidades pequenas. Assim, até tinha cidades, Perúdia, por exemplo, uma cidade grande, né? Sim. E tantas outras, né? De 140, 150, até 200 mil habitantes. Mas a maioria das cidades era de 3, 4, 5 mil habitantes, 6 mil habitantes. E aí, então, nesse B&B, onde que eu fiquei, por exemplo, em Assis, eu fazia no café da manhã, eu já deixava um lanche pronto, levava o lanche comigo, uma garrafa de água, e passava o dia com esse lanche. No final da tarde, no final do dia, então, eu fazia uma refeição um pouco mais reforçada, para não perder muito tempo também, né? Sim, sim. Não perder muito tempo e economizar, porque esse ano aqui aumentou muito o preço dos produtos na Itália. E é tudo em euro também, né? Tudo em euro. Então, assim, por exemplo, o combustível que eu pagava 1,70 no ano passado, esse ano aqui foi a 2 euros. Né? Mas a relação que tem que ser feita, Sandra e os telespectadores, é o seguinte, ó, um exemplo que nós temos que ter aqui. Você ganha R$ 1.500 aqui no Brasil e ganha 1.500 euros na Itália. Aqui no Brasil você ganha R$ 1.500, você paga R$ 7 ou R$ 6 e pouco hoje o preço da gasolina, por exemplo. Tá? Então você tem que fazer o percentual daquilo que você ganha em real e aquilo que você paga. Sim. E lá você ganha 1.500 euros e você paga 2 euros o preço do combustível. Então o custo de vida, ele é mais barato. Sim. Ele custa menos. Se bem que na Toscana, onde eu estava agora, o custo de vida é um dos mais altos da Europa, em função da, assim, uma cidade essencialmente turística. É, né? Isso aí. Então, só para te ter uma ideia, e os ouvintes terem uma ideia, o apartamento que eu aluguei também em Pecha, aluguei por 380 euros, e a Matilde, que é a dona do apartamento, disse, olha, Caldarte, esse apartamento que você está morando hoje, nessa época aqui eu alugo por 1.500 euros. Por quê? Porque fica assim, uma semana, 1.500 euros por mês, né? Sim. Fica uma semana ou alguma coisa parecida nesse sentido. Mas ela disse que arrecadaria durante o mês 1.500 euros. Então eu pagava 380. E voltando então aos valores, a carne, por exemplo, no ano passado, uma carne de ovelha eu pagava 12 euros o quilo, né? Agora estava 16. Então você ganha 1.500 euros e paga 16 euros o quilo da ovelha, né? O quilo da carne. Aqui você ganha 1.500 reais e paga 50 reais o quilo da carne. É a mesma coisa o aluguel. Você consegue aluguel por 380 reais aqui? Não consegue. Lá pagava 380. Então, eu digo assim, ó, eu fui muito mais feliz lá no Vêneto, por vários motivos, né? Primeiro, e até já comentamos aqui nesse ano, né? Nesse ano. Primeiro, nós fizemos uma turma lá de italianos, né? Era eu e eram 2 brasileiros, um brasileiro que morava na Itália, mas o resto era italiano. Então a gente se reunia pelo menos uma vez por semana para conversar, né? E fazíamos uma janta, né? E nós tínhamos uma interação assim maior com as pessoas e também por causa das raízes, né? Que o meu bisnono nasceu lá, e, enfim, você tem uma aproximação maior. Sim. E lá na Toscana, por exemplo, eu estava sozinho mesmo, né? Estava sozinho mesmo. De vez em quando, essa proprietária do apartamento, ela saía comigo, junto com a mãe dela, que a gente ia fazer um giro junto com ela me convidava para ir a algum lugar, a Páscoa, eu passei com eles, fomos para a praia também com eles. Ela tem uma mãe, assim, a mãe dela é fantástica, né? Ela já é bem de idade, mas ela bate perna, que é impressionante, né? A gente saía, por exemplo, nos domingos, no final da tarde, caminhar, ela troteava. Troteava mesmo. Então, assim, o custo de vida aumentou muito, né?
Aumentou muito. Então, eu conheci essas 50 cidades aproximadamente, um pouco mais. Fiz 16 cidades quando fui para Assisi. Fui para Nápoles também, uma das regiões da campanha, Nápoles na campanha. Não tive uma, assim, ó, sempre a primeira impressão é a que fica, né? Com certeza. E quando eu cheguei em Nápoles, porque Nápoles é muito distante ali de onde eu estava, então eu acabei indo de trem, né? Pela facilidade, né? Acabei indo de trem, daí aluguei um B&B também em Nápoles. E quando eu cheguei em Nápoles, tive uma impressão muito ruim, uma sujeira que muito muçulmano, muito africano, muitas pessoas assim, é uma região diferente da Toscana, uma região diferente do Vêneto, porque a Itália assim, ó, como é aqui no Brasil, né? A diferença, por exemplo, do Nordeste para a região Sul, para o Centro-Oeste, Então, também lá em Nápoles, assim, as pessoas não são muito amistosas, né? Mesmo porque assim, não te conhecem, né? Sim. Não te conhecem. Mas a primeira impressão que eu tive de Nápoles, assim, ó, muita sujeira, né? Mas depois, porque eu fiquei também uma semana em Nápoles, daí eu fiz aí a Costa Amalfitana, fui a Capri, fiz outras cidades. Que é bonita essa região. Oi? É muito bonita essa região. Sim, não, sem dúvida. A região é fantástica. Capri, por exemplo, é um sonho, né? É um sonho. Mas eu sempre digo, você pega Capri, pega Amalfi, pega Sorrento, Positano, ali nessa região da Costa Amalfitana ali, é lindíssima. Águas assim, transparentes, é coisa incrível, coisa que eu não vi em lugar nenhum. Mas não é para morar, né? Não é para morar. Lógico, tem muita gente que mora lá, sim, mas não é para morar, porque assim, pelo menos para nós que temos costumes diferentes. Não é muito adaptável para a gente. A gente tem costumes diferentes, eu não moraria nessa cidade, até assim, até Positano seria uma cidade mais do nosso estilo. Mas é fantástico, aquela região ali da campanha ali, você pega essa Costa Amalfitana, é fantástica, né? E depois, então, que eu fiz essas cidades ali na campanha, daí que eu voltei para Nápoles, daí então eu fiz um giro dentro de Nápoles. Então eu já tive uma outra impressão. Assim, eu peguei lugares lindíssimos, assim, paisagens fantásticas, então eu já tive uma outra impressão, mas aquilo que nós conversamos, né, a primeira impressão é que fica, não me atraiu muito. Pompeia, por exemplo, é uma cidade que aquilo, quem vai para a Itália tem que visitar aquilo, porque e o próprio Vesúvio, né? Mas o que tem nessa região assim que atrai tanto turista? A Pompeia, por exemplo, o que atrai? Atrai a cidade, ela foi petrificada com o vulcão, né? Sim. Então tem pessoas ali que estão ali, animais, a cidade em si, inclusive, eles continuam escavando para procurar algumas coisas nessa cidade, que foi ela soterrada pelo vulcão, né? Existem algumas coisas assim, por exemplo, já naquela época, né, tinha indicações assim nas pedras onde é que era o cabaré, né? Dentro do cabaré, e tem locais ainda que tem algumas inscrições de onde é o cabaré. Fast food, por exemplo, tem alguns locais onde que tem ainda, que eles estão escavando, que naquela época já tinham os fast food. E tantas outras coisas, igrejas e dentro dessa área, né? E por exemplo, aquele casal que foi petrificado, que estavam, se não me engano, estavam se beijando, estavam de mãos dadas, ou coisa parecida, e parece que um estudo agora revela que não era um homem e uma mulher, eram dois homens, né? Então, tudo isso, e agora também eles fizeram um museu ali em Pompeia, onde é que eles estão trazendo alguns animais, algumas pessoas que estão petrificadas ali, inclusive depois eu vou te mostrar uma foto ali de uma mãe com a criança no colo, essas coisas assim. Sim. E é bem interessante. E um detalhe ali de Pompeia é o seguinte, um erro que eu cometi ali foi ter ido no sábado. Então assim, não dá para ir em Pompeia no sexta, sábado, domingo. Não dá para ir porque é gente, é muita gente.
Então, se você quer ir numa cidade dessas aí, por exemplo, tipo Pompeia, o Vesúvio, tá, inclusive, vai no início da semana, né? Vai segunda ou terça-feira, porque você faz mais tranquilo. Pompeia, por exemplo, eu não fiz muito bem feito em função da quantidade de pessoas que tinha. Não tem como. É muita gente, é muita gente. E o medo, né? O medo daí quando fui pro Vesúvio, né? Também, no Vesúvio também eu fui para Monte Catini, tem Monte Catini Terme e Monte Catini Alto. Daí vou para Monte Catini Alto, né? Guria do céu. Quando subi tudo bem, sabe? Daí quando eu comecei a descer, digo, esse é o meu carro, vai começar a rolar aqui. Meu Deus, umas alturas que, assim, ó... Dava medo. Dava medo. E inclusive ali no Vesúvio, né? Porque estradas estreitas, né? Você, por exemplo, quando chega numa tornante, você tem que buzinar, não é todas, que tem um espelho, aqueles côncavo, né? Convexo? Côncavo. Côncavo. Não, convexo. Então você chega numa tornante ali, tem que buzinar, você pega 2 ônibus ali, é complicado. E também ali no Vesúvio é muito medo, né? Muito medo porque é alto. Gente do céu, é alto. E me dava medo. E eu ficava preocupado. Tá, mas você teve alguém que te orientou, visita essa região, visita aquela, lá vai ter isso, vai ter aquilo. Como é que tu montou essa segunda parte da viagem? Não, assim, né, Sandra? Bom, primeiro, o local onde que eu escolhi. Não fui eu que escolhi exatamente, né? O que aconteceu? Eu acho que eu já comentei isso aqui também nesse ano, que quando um dia eu estava no meu apartamento, o proprietário do apartamento lá de São Gregório, né, entrou no meu apartamento e perguntou o que eu estava fazendo. Daí eu estava dizendo que já era dezembro, janeiro, eu estava dizendo para ele que eu estava procurando um apartamento ali na região central da Itália e para ir passar a partir de março, né. Daí ele virou, depois eu volto, né. Daí quando ele chegou na porta, ele voltou, ele disse, mas eu tenho uma amiga que tem um apartamento em Pecha. Te interessa? Eu digo, claro que interessa, né. Daí ele me passou o número do telefone dela, eu liguei para ela, conversamos, tá? Daí negociamos o aluguel, né? Eu queria pagar menos de 380, ela disse não, ela queria 400, daí negociamos por 380. Então, na realidade, não fui eu que escolhi, escolheram por mim, mas eu fui lá porque, assim, uma região central, na Toscana, próxima à estação ferroviária, que podia pegar trem para qualquer lado, né? 80 km de Firenze, fica entre Lucca e Pisa, né? Então, uma região... essa facilidade de acesso. Sim, tranquilo. Né? Quando eu não ia de carro, o trem era uma... Eu ia, por exemplo, quando não tinha alguma viagem para fazer, alguma cidade para visitar, eu ia para Firenze. Né? Passava o dia em Firenze, pegava o trem, ficava lá. 1 hora eu estava em Firenze de trem, né? Dá 80 quilômetros, barbada. Então, o que eu fazia? Para essa região eu não tive orientação. O que eu fazia? A internet ajudava muito, né? Então eu pesquisava, por exemplo, na Umbria, né? na Úmbria, nós chamamos de Úmbria, se diz na Itália. Eu pesquisava assim, cidades que mais interessantes para o meu gosto, sabe? Sim. Né? Por exemplo, Perugia. Perugia era uma cidade que eu tinha uma vontade muito grande de conhecer, então incluí no meu roteiro. Quando fui a Assisi também era outra cidade que eu queria conhecer. Então, quando eu fui para Assisi, eu fiz um roteiro para ficar toda semana ali, fazer todas as cidades mais importantes da região. Sim. Né? E foi o que eu fiz. E tanto assim, foi em Nápoles, quando fui para a campanha, e tantas outras regiões ali, um pouco da Emília-Romana também. Fui para Ravenna também, agora nessa segunda viagem. Mas eu fazia o roteiro e aquilo que eu já comentei também aqui, porque quando eu terminava o meu dinheiro, né, eu pegava e ficava até virar um mês para fazer a próxima viagem, né? Para fazer a escolha onde é que eu ia fazer. Mas foi uma experiência também muito, muito, muito interessante, porque ali, a região do vinho, aí você pega aquele Montalcino, Montepulciano, Pienza, uma região assim fantástica. E caro, né? E caros. E caro, né? Até eu vou contar que nós fomos... daí eu fui se reunimos lá um pessoal lá e aí nós fomos para Montalcino. Aí nós fomos visitar uma vinícola, né? E tinha uma degustação, né? Nós pagamos a degustação. Então, na degustação tinha aquele Brunello de Montalcino, né? Um vinho famosíssimo, né?
que custa mais barato, custa 50 euros a garrafa. E eles estão comemorando 450 anos, comemoraram ano passado, se não me engano, 450 anos, então eles fizeram 450 garrafas de vinho, de 1,5 litro, se eu não me engano, até eu tenho, tiramos fotografia, muita fotografia me desapareceu do celular, não sei de que jeito. Mas tudo bem, nós vamos resgatar elas. Se eu não me engano, de 1,5 litro, 450 garrafas, dos 450 anos a 450 euros cada garrafa. Era só para tirar foto mesmo. Só para tirar foto. Então, daí quando nós fizemos a degustação, tudo bem, fizemos a degustação, a enóloga explicou para todos ali como, desde que quantos hectares você pode aproveitar para fazer esse vinho, quantos hectares você pode aproveitar para plantar uva, quantos hectares você tem que deixar para mato, tantos hectares para isso, enfim. E aí então o pessoal foi ali para dentro da adega, ali para comprar vinho, eu não, né? E daí sobrou várias garrafas de vinho, pela metade desse Brunello de Montalcino, né? E daí nós estávamos em 2, 3 aí, Gil, vamos tomar esse vinho. Secaram as garrafas. Então essas coisas é legal. Mas, então sim, são regiões assim, outra coisa, né? Aquela Civita de Bagnoregio. É uma cidade que é uma cidade que morre, né? É uma cidade que morre, ela vai, não sei quanto tempo vai, mas ela vai desaparecer, porque para você chegar na cidade, você tem que ir por uma passarela, por uma ponte, né? E ela é em cima de um morro, onde que esse morro, a erosão tá acabando com o morro, né? E ela vai desaparecer. Essa eu tenho uma foto, vou deixar para ti também. E também é uma cidade que depois que eu voltei, né? Depois que eu voltei é que me deu medo, né? Digo, mas e se eu tô lá naquele fim de mundo ali, me vem tudo para baixo. Desaparece do planeta. Não, é coisa Mas, Caldarte, e o italiano é igual em todas as regiões? Não. Muda muito? Como é que tu entendia para se comunicar? Embora tu fale o italiano, né? Mas assim, né, Sandra, aquilo que nós comentamos antes, né? Por exemplo, existem muitas palavras que usam no Nordeste que nós não usamos aqui. Sim, mas sabe, né, o significado. Você tem muitas coisas do português de Portugal que você não entende, mas você, daqui um pouco, né, você não sabe o significado, mas você formulando uma frase, mais ou menos você imagina. E na Itália é assim, ó, na região da Toscana, por exemplo, eles usam muito linguajar que lá no Vêneto não usam. Né? O dialeto, por exemplo, é muito usado ainda no Vêneto. Tem muitas famílias que falam muito o dialeto, né? Não só gramatical. E também em outras regiões, você pega na Úmbria, por exemplo, existem algumas coisas que você não entende, que você não sabe o que significa. Também em Nápoles, né? Mas existe diferença do povo também. Essa proprietária do apartamento que eu aluguei lá na Toscana, ela é natural do Vêneto. Sim. E ela comentou que ela só veio para a Toscana porque ela é professora e ela teve que vir aí, ficou aí, acabou comprando imóveis aí, mas ela disse que a paixão dela é o Vêneto. Sim. Né? É a mesma coisa que nem nós, a gente gosta de Erechim, você gosta de Concórdia, o outro, não existe cidade melhor que Passo Fundo, né? E é a mesma coisa ela, por exemplo, nasceu lá. Nasceu lá, mas é bastante diversa, é bastante diferente. E a temperatura lá? O que eles produzem também? Tem estações definidas como a nossa? O que eles aproveitam em cada estação para produzir? O que acontece? Na realidade é assim, né? As estações são bem definidas, que nem as nossas. No inverno eles plantam o trigo e essas culturas de inverno. No verão plantam soja, pouco soja, bastante milho, plantam arroz. Frutas, assim, eles muitas áreas com frutas, né? Flores, por exemplo, Pecha é uma cidade que trabalha muito com flores, né? Não só flores, aquelas plantas ornamentais também, né? Eles trabalham muito nessa área.
Falando em fruta, depois eu volto no assunto, uma amiga minha, a nossa advogada da Fainosa, assim, traz umas frutas, mandei uma foto das frutas de Damasco, né? E ela disse, traz umas frutas, eu digo, vou levar, né? Daí veio até São Paulo, em São Paulo me tiraram as frutas, né? Não deu certo, hein? Mas assim, a fruta e frutas de qualidade, né? E a temperatura, né? A temperatura esse ano, assim, eu estava lendo nos jornais, até que eu estava lá, fazia 92 anos que não dava um calor tão intenso como deu esse ano. 92 anos. Eu era para voltar em setembro. Acabei transferindo para o fim de julho e fim de julho transferi para o fim de junho porque não aguentei o calor. Que coisa. Por exemplo, amanhece às 5h30 da manhã e o sol se põe às 9h15, 9h30 da noite. Dias muito longos. Não, além de longo o calor, não tem vento e é seco. Tá? Quando eu saí de lá, faziam 100 dias que não chovia. Eu, por exemplo, morava num apartamento, por exemplo, do lado direito do rio, morava perto de um rio que passava no meio da cidade, né, o rio Pecha. Aí andava 5, 6 minutos, atravessava por uma passarela o rio e ia pegar o carro no estacionamento gratuito que tinha ali perto. E a cada dia que eu passava ali, Sandra, você via que o rio estava diminuindo o curso d'água. Impressionante, assim, e olha, e ali também é uma região montanhosa, ali onde que eu estava. E ainda nessas montanhas tem muita água. E você via, diferente de Luca, eu fui a Luca tinha muita água ainda, sabe? Mas ali em Pecha você via, cada dia que passava, assim, o rio diminuindo. Um dia, às 9 horas da manhã, estava 38 graus. Meu Deus, insuportável. 38 graus. Aí, 41, 42 graus até era uma coisa natural, normal. Começou a esquentar já em maio. E aí a cada dia que passava, agora quarta-feira me mandaram uma foto de um termômetro, também de manhã 38 graus, e a sensação térmica é muito mais que isso, né? Então eu não aguentei o calor, por isso que eu antecipei o meu retorno. Pois né? E vai ter volta? Tu volta para a Itália ano que vem ou se encerrou esse teu sonho aventureiro? Não, eu acho que assim, até conversando com a família, o sonho foi realizado, né? Não consegui fazer tudo, mas daqui a um pouco eu posso fazer o seguinte, daqui a um pouco com a família a gente pode ir lá, ficar uns 30 dias e conhecer algumas outras regiões que a gente não conheceu, né? Eu tinha convites, por exemplo, para ir nas duas ilhas, infelizmente não deu. Já tive a oportunidade no ano passado, não deu certo, mas enfim, eu volto a repetir, acho que quem gosta de ver coisas bonitas, quem gosta da história principalmente, tem que ir para a Itália, né? Tem que ir para a Itália, porque ali a riqueza cultural e arquitetônica que eles têm. Logicamente, eu não conheço tantos países assim, né? Mas a riqueza cultural e arquitetônica que tem na Itália, eu desconheço, né? E é muito lindo, tudo assim, alguns prédios antigos, assim, com dificuldades, né, que não reformam, mas internamente são fantásticos, né. E a Itália passa por uma crise muito violenta, né, desde a Primeira Guerra Mundial, desde lá eles não tinham uma dívida pública tão grande como eles têm agora, né, isso até em função dos financiamentos públicos que fizeram basicamente na construção civil, e financiaram muito a construção civil, buscaram dinheiro nos bancos, não só bancos italianos, mas também bancos da comunidade europeia, e eles estão com muita dificuldade porque não existe comércio, né? Não existe comércio, e aí os proprietários, se eles gastaram 120 mil euros para fazer um apartamento ou uma casa, eles não vão vender por 100. Então como. Isso está tudo paralisado, né? Então está bem complicado. Também a pandemia, né? Sim. A pandemia contribuiu muito. Agora, semana passada, retrasado, o primeiro-ministro renunciou. Ele tinha pedido para sair, daí o presidente não disse que não, mas ele entregou a carta de renúncia, se não me engano, foi a semana passada. Hoje é quarta, né? Semana passada. Então, além da crise econômica, a Itália está vivendo uma crise política muito grande.
E agora também, assim, ó, essa crise na área da agricultura que está tendo agora em função da falta de chuvas também vai prejudicar muito, porque eles vão ter que importar muito produto, né? É verdade. Só para te ter uma ideia, e os telespectadores, eu fui para... quando eu estava indo agora para o Vêneto, lá que eu ia, peguei o avião em Milão, né? Daí de Pecha até na região do Vêneto ali, as lavouras de milho, principalmente, assim, é uma tristeza, né? Alguém tentando fazer irrigação, mas não tem água. Não tem como. Não tem. Não sobrevive nada. Eles fazem de 2 a 3 cortes de grama, de pastagens para fazer feno para o inverno. Sim. Eles conseguiram fazer um só. Então, assim, são animais que vão ter que importar comida, não só o gado, mas também ovelhas, o gado leiteiro, porque o gado de corte também a maioria é confinado, né? O custo de tudo vai lá em cima. Com certeza. Não vai ter como... com certeza. Caldarte, eu quero te agradecer por compartilhar um pouquinho dessa aventura contigo aí já, né? Pois teria tanta coisa ainda para falar. Essa aventura tua pela Itália que a gente acompanhou, viajou junto, conheceu muito local junto contigo e que você sempre nos mantém informado aí das novidades, das tuas novas aventuras. Não, sem dúvida. É bom ouvir histórias de erechinenses que se aventuraram e trouxeram conteúdo e informação aqui para nós, compartilhando dessa forma. Obrigada. Eu que agradeço, Sandro. Só mais um segundinho, né? Eu volto a reiterar, né? Quem tem oportunidade, né? Pega e vai. Né? Vai porque não adianta deixar, quando eu fizer 80, 90 anos eu vou. Não, vai agora. Agora que tem disposição. Pega e vai. Né? Eu acho que tem que fazer isso. Isso aí. Obrigado pela oportunidade.